Paz. Estamos de volta ao nosso trabalho e eu já faço um ato profético. Abri o vídeo, tem bênção para você. E nós vamos hoje falar de uma mulher que não teve sabedoria e deu conselho errado ao seu marido. Aí a gente lembra daquele texto no versículo da Bíblia que fala: a mulher sábia edifica sua casa, a tola derruba. E Zeres foi uma mulher tola que derrubou sua casa. Então vamos à leitura. Em Ester 5, versículo 10 até o 14. É o finalzinho do capítulo 5, que já dá para a gente entender. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa. E enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho pareceu bem a Amã e mandou fazer a forca. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento precioso na nossa vida em que estamos meditando sobre a tua palavra. E essa palavra, ela traz ensinos, nos traz conhecimentos sobre como edificar uma casa. Aqui a gente vê os dois lados, como edificar uma casa e como derrubar uma casa. E Zeres foi uma mulher que não teve sabedoria. Então nos dá sabedoria, nos abençoa nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai aqui ao assunto, falando sobre Zeres, a mulher que deu conselho errado. A história é relatada no livro de Ester. Zeres é a esposa de Amã, o oficial mais importante do rei Assuero e inimigo do povo de Deus. Então, Zeres é esposa de Amã, e Amã, ele tinha ódio de Mardoqueu. A gente já sabe a história, eu não vou ler versículos aqui para lembrar. A gente sabe que Mardoqueu, quando via Amã, ele não dobrava para ele não via ele como nada, e Amã queria assim ser adorado. E como Mardoqueu não fazia isso, ele tinha ódio, ele tinha raiva no seu coração. Então, a gente vê o relato que ele fez aqui da riqueza, da honra que o rei deu, tantas coisas que ele tinha alcançado, mas isso não agradava ele, não satisfazia ele enquanto ele visse Mardoqueu em pé lá na porta do rei. E foi aí a sua derrota. E a mulher dele, a Zeres, ainda veio concluir esse ódio, veio botar, como a gente fala, lenha na fogueira. Quando ele reúne aqui todo o povo, a família, o filho, reuniu todos eles na casa e falou da grandeza, de tudo que ele tinha alcançado, e veio o conselho errado da mulher, como a gente leu aqui no versículo 14. Ela falou assim, falando em nossas palavras, simplesmente você pode resolver isso rapidinho. Faz uma forca e manda enforcar e acabou. Acabou o problema, mas acontece que não acabou o problema. Porque o povo de Deus, ele tem uma cobertura espiritual. O povo de Deus, ele adora a Deus. Desde o momento que adora a Deus, ele já é vitorioso. Então, nenhum mal, nenhuma maldição, nenhum um ato de maldade
pode alcançar o povo de Deus. Mardoqueu estava lá, fazendo o serviço dele na porta do rei, o servo de Deus, ele era servo de Deus, e isso incomodou muito a Ramã. Aí a gente observa aqui que tudo começa com o conselho desta mulher, da esposa dele. Ele falou que foi convidado e tudo, estava muito feliz. A gente leu aqui que ele veio muito feliz, só que não terminou feliz. Ele veio feliz, todo contente, mas terminou morrendo. Aí a gente observa aqui que Ramã, ele se sentiu, como eu falei, alegre, de bom ânimo, mas não estava completamente feliz. Aí a gente, passando para os dias de hoje, para nossas vidas, a gente observa que não é diferente para muitas pessoas. As pessoas às vezes têm tudo, é feliz, tem tudo, mas tem alguma coisinha assim na vida do outro que ele viu, ou no vizinho, que ele não tem, e ele começa a sentir inveja, sentir assim um desejo também, ou derrubar a pessoa, às vezes é no local de trabalho, ou derruba a pessoa, ou sei lá, tem inveja, e foi isso que aconteceu. Ramã tinha tudo, mas ele não tinha, assim, mais uma adoração que ele queria. Ele era querido ali, mas ele queria mais, e o mais que ele queria era impossível, que ele jamais ia ser adorado, e jamais o Mardoqueu ia se dobrar para ele. Então Mardoqueu não se dobrava para Ramã, e não se curvava diante dele. E ele se irou. Então eu observei aqui no versículo 10 que ele se irou, mas reteve. Ele ficou irado, mas no momento ele não pôde fazer nada. Ele reteve aquela ira dele, trancou, e chegou em casa, ele descarregou lá na reunião que ele fez com a sua família. Ele veio para casa contando as bênçãos, não sei nem se é bênção, as novidades, as coisas boas que ele adquiriu, mas uma coisa lá, um ódio estava no coração dele. Então aí entra, como nós falamos, Ezeres, um conselho errado. Ezeres deu a sugestão, como lembra no versículo 14, de se fazer uma forca para Mardoqueu, que foi aceita por Ramã. E os dois ali os dois concordaram com o mal. É igual eu lembrei desse texto aqui, quando ela falou, ele concordou com aquele casal também, Ananias e Safira, que não sei de quem foi a ideia de enganar o servo de Deus, e não vendeu a propriedade, não deu tudo, chegou lá e disse que aquilo era tudo, não era, e os dois concordaram com o mal. Então isso é um perigo. Então eu quero que também esse texto ele sirva de lição para você. Vigie no que você fala, veja bem o sentimento que está no seu coração. E Ezeres aqui está mostrando que ela não era sábia e mostrando como se derruba uma casa. Porque, como eu disse, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas essa daqui derrubou. E aprendemos também com o erro de Ezeres que tudo que plantamos nós colhemos. Eles plantaram. Mardoqueu estava lá fazendo o serviço dele, no posto dele, não sabia o que estavam tramando contra ele, como a nossa vida. Você está cuidando da sua vida, você está preparando até mensagem, você está na igreja pregando, você está trabalhando, você não sabe o que estão tramando contra você, o que estão falando mal de você. Mas uma coisa que nos dá esperança, que nos mantém firme, é que Deus sabe, Deus vê. E se for alguma coisa para te derrubar, não vai derrubar. Quem vai cair é a pessoa. Como nós vimos aqui. Preparou a forca. Quem caiu na forca? Quem morreu na forca? Foi ele, e a família toda foi destruída. Então Ramã deixou a forca pronta, pensando que era uma questão de tempo, para ele ver aquele Mardoqueu morto, para se livrar de Mardoqueu. Mas a gente vê que Deus, nós temos que saber que Deus, ele inverte os papéis, ele muda as coisas. Você pensa mal de uma pessoa, até planeja, mas Deus, ele troca, ele inverte, ele não deixa aquilo acontecer, que foi o que aconteceu, que ele não imaginava, porque as pessoas, irmão, que pensam mal da gente, falam mal, não entende, não tem conhecimento da grandeza do amor que o nosso Deus tem pela gente. É igual a mãe pelo filho. Jamais ela vai ver que o filho
está correndo perigo ou está fazendo alguma coisa errada, ela jamais vai ficar calada, ela vai agir, vai fazer alguma coisa para impedir. E aqui foi, assim, muito mais, né, o nosso Deus, o amor dele. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Então esse amor é imensurável, esse amor não tem limite, esse amor é grande que Deus tem pelos seus. Então, eles não imaginavam, não conheciam o nosso Deus, tanto que ele queria que se curvasse para ele, e os servos fiéis só se curva para Deus, só adora a Deus. Ele não conhecia a grandeza do nosso Deus e não imaginaram, né, o casal ali, todos quando estavam de acordo, que quando ele falou que ia armar, ia fazer a forca, muitos ali escutaram. Então, só que ele não imaginava que haveria uma inversão de papéis, de obra ali. E aconteceu. A mãe morreu na própria forca. Aí eu deixo para você, que eu não vou ler agora, mas você fica para a lição de casa, Esther 7. Leia em casa Esther 7, do 9 ao 10, que você vai ver que a forca serviu para Ramã, ele morreu e a família toda morreu. Então eu continuo falando, a mulher sábia edifica a sua casa, a insensata com suas próprias mãos a derruba. Então Zeles derrubou sua própria casa, mas que a sua casa seja edificada, que você tenha a sabedoria, busque a sabedoria, ore a Deus, peça a Deus. Você tem uma família grande, como é que vai conduzir a casa, como é que vai educar, como é que vai fazer? Pede de Deus, que Deus faz, que Deus sabe. Deus só não assim, Deus ele só não concorda e não tem assim união ou apoio com a maldade. Se pensar mal, você vai ficar no mal. Mas se você pede a Deus sabedoria para você conduzir bem sua casa e seus filhos, pode acreditar que Deus vai dar. E que seja abençoado você e sua casa. E eu sei que Deus já, no período desse vídeo, eu sei que, eu sinto aqui que Deus já estava assim, já viu quando há uma fumaça, quando há nuvem assim, que ela vai se espalhando? Isso aí já aconteceu na sua casa, no período que você parou para ouvir este vídeo. A bênção foi invadindo a sua casa e todo o mal foi cortado. Então eu deixo essa palavra, leia com calma, você vai até entender melhor, você vai aprender mais. Faça igual Maria, fique nos pés do Senhor, pegue a Bíblia, leia de novo esse texto, leia o capítulo todo, leia depois Esther 7 e você vai ver como é que Deus age ao nosso favor, como é que Deus é justo. E aquele que planta o mal, ele colhe o mal. Mas quem planta o bem, colhe o bem. Que você está plantando o bem agora, abrindo esse vídeo e pedindo a Deus que você seja uma mulher sábia. Que Deus te abençoe e até a próxima.